Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Diego, professor de Química do curso Método. Hoje nós vamos estudar um conteúdo importantíssimo, não só para o pessoal que vai fazer SSA2, como o pessoal que vai fazer pré-ENEM, tá? É um assunto em comum e esse conteúdo é chamado de termoquímica. Olha só, tanto o pessoal que vai fazer SSA2 como o ENEM, vocês vão perceber que esse conteúdo ele é muito vasto. Ele vai desde a parte de reações químicas, da troca de calor de reação química, quantidade de calor liberado ou absorvida, até mudanças de estado físico, tá certo? Porque uma mudança de estado físico também requer troca de calor, seja ela absorvida ou liberada, ok? Então vamos lá. O que é que a termoquímica diz? É o estudo das trocas de energia na forma de calor envolvida nas reações químicas e nas mudanças de estado físico das substâncias. São dois os processos em que há troca de energia na forma de calor. O processo exotérmico e o processo endotérmico. Nós iremos analisar agora cada um deles, tá? E observar as particularidades que vamos ter tanto no processo endotérmico quanto no processo exotérmico, tá? Vamos lá. A quantidade de energia ela vai ser medida em um calorímetro e a sua unidade é a caloria. Olha só. A gente vai usar muito nas conversões de unidades, na hora que a gente estiver fazendo os cálculos para medir a quantidade de energia liberada ou absorvida numa reação, e a gente vai observar que muitas vezes essa unidade ela vai aparecer, que é a unidade caloria, tá? Que a gente pode também representar como 4,18 aproximadamente joules, beleza? Para medir isso daí, ó, ele diz: vai ser a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água, tá bom? Para isso a gente vai usar um aparelhozinho, né, que nós chamamos de calorímetro. A nossa aula de hoje, ela não vai ser específica de como é que funciona um calorímetro, tá? Mas a gente vai focar nas reações em que vão haver tanto a absorção como a liberação de calor, tá? Por exemplo, quando você mistura duas substâncias quaisquer e você observa que ao redor, né, desse recipiente, você vê que ele ficou gelado, né, ficou suando, escorrendo água. Aí a gente teve aí uma troca de calor e o teu sistema absorveu o calor do meio, tá? São as reações endotérmicas. Quando você mistura duas ou mais substâncias, há uma liberação de gás, por exemplo, e o teu sistema ele fica muito quente, o becker fica muito quente, significa dizer que a tua reação liberou calor. Daí nós temos uma reação exotérmica. Mas vejam, o aluno ele não precisa conhecer a reação para poder saber se o teu sistema foi endo ou se foi exotérmico. Lembre-se que nós iremos trabalhar com equações químicas. E nas equações químicas, eu preciso colocar um código através de fórmulas, de símbolos. Para isso, a gente vai observar a seguinte notação. Você observou uma equação química, tá? E você percebeu que no lado dos produtos, aí vamos só lembrar aqui, ó, todas as substâncias que estão do lado esquerdo da setinha, tá? Antes da seta, a gente tem reagentes. É a fase inicial da reação, tá? Depois da seta, a gente tem aqui, ó, a formação de produtos. Fase inicial, fase final. Fase inicial são reagentes, fase final, produtos. Tá? É aquilo que a gente está querendo obter. Então, a gente tem que prestar atenção onde é que o calor está situado. Diego, como é que eu vou identificar o calor? Tem duas maneiras. Esse calor pode vir realmente com a palavra calor. Ele não diz qual é a quantidade de calor, mas ele usa a palavra calor, tá? Ou ele vai usar essa quantidade de calor, tá, numericamente falando. Por exemplo, A vai formar B, mais 500 quilocalorias. Observe que ele disse qual é a quantidade de energia que precisa ser liberada na formação de B através de A, tá certo? Então, a notação, tá, a equação termoquímica que você vai ter que prestar atenção na questão é a seguinte: se o meu reagente ou os meus reagentes formam produto ou produtos e você observa que o calor está na fase do lado direito, né, na parte dos produtos, significa que houve liberação de calor.
Tudo que está situado na parte de produtos está sendo liberado. Numa equação termoquímica, o calor está nos produtos, é porque o calor foi liberado. Numa equação eletroquímica, que vocês vão ver futuramente, a gente vai ver elétrons que estão situados nos produtos, é porque esses elétrons estão sendo perdidos, tá? Então, tudo que tiver no lado de produtos está sendo liberado, está sendo perdido. Já no processo endo, é o contrário. Ó, observe que o calor ele está agora nos reagentes. Está na parte inicial, antes da setinha. Então, o que é que acontece? Eu tenho A, vai precisar receber uma certa quantidade de calor para poder formar B. Tá? É diferente da de cima. Lá em cima eu tinha A, formou B e liberou calor. Aqui eu tenho A, recebe calor para poder formar B. Tá certo? Então, observe que a posição onde está localizado o calor, seja a palavra calor, ou seja, o valor referente a esse calor. Você vai saber se a tua equação, ela se refere a uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica, tá bom? Então, as unidades que mais aparecem aqui, é muito difícil você mudar a unidade. Normalmente, apareceu caloria, você mantém caloria. Apareceu quilocaloria, você mantém quilocaloria. Essa parte inicial, que é a que a gente está vendo hoje, são os processos, né, o cálculo de calor. Essa parte inicial não envolve mudança de unidade, tá? Não cai em vestibular, tanto para o pessoal que vai fazer Enem como SSA2. Só no finalzinho tem um tópico que a gente vai ver, é que às vezes ele coloca, né, situações para você mudar a unidade. Mas essa parte inicial não. Para você calcular isso aqui, por enquanto a gente não mexe com a transformação de unidades. Você vai manter a unidade que ele já está colocando, tá bom? Vamos lá. Então, no primeiro exemplo, a gente tem aqui, né, a fotossíntese, né, um processo de alimentação dos vegetais, descreve a seguinte reação. Aí você observa aqui, ó, a reação, eu tenho 6 mols de CO2 mais 6 mols de H2O. Ó, mais energia. Opa, ela está no lado dos reagentes. Vai formar C6H12O6 mais 6O2. Tranquilo? Então, olha bem. Essa reaçãozinha aqui, ó, observa. Se eu estou recebendo energia para poder formar os produtos, então a gente tem aqui uma reação endotérmica. Já o segundo exemplo, ó, os peixes, partindo de glicose e oxigênio, realizam o processo de respiração celular. Olha o que eu tenho agora. C6H12O6 mais O2. Então eu vou ter essa reação, vai haver formação de 6CO2 mais 6H2O mais energia. Veja que a posição onde está localizada o calor, que ele está usando como energia, né? Até porque calor é uma forma de energia. Observa, aqui está no reagente e aqui está no produto. Eu posso não conhecer. Ah, Diego, eu não sei qual é essa substância aqui, ó, C6H12O6, que é a glicose. Mas eu não sabia que era glicose. Isso não vai influenciar na tua resposta, tá? Porque o nosso foco aqui é só a posição do calor, que nesse caso ele está representando como energia, tá? No terceiro exemplo, temos o seguinte, ó. Na câmara de combustão de um motor, de um veículo, né, de um carro, o combustível é queimado, tá? Em presença de oxigênio, produzindo CO2, gás carbônico e água, liberando energia mecânica e o restante é perdido na forma de calor. Ah, Diego, tem muita física aqui, tem. Na termoquímica, a gente, em muitos momentos, acaba mencionando alguns detalhes de física, até porque a física ela também estuda termodinâmica, tá? Então, olha só, C2H6O, isso pode ser uma representação aqui, ó, da molécula do etanol, tá? Eu posso representar de duas maneiras. Eu posso colocar do jeito que está aqui, C2H6O, ou deixar em evidência que aqui é um álcool. Aí eu tiro um hidrogênio daqui, ó, e jogo para cá. Então fica C2H5OH. Então, etanol vai reagir com 3 mols de O2. Ó, isso aqui é uma combustão, beleza? Então, toda combustão, ela libera CO2 e água, se for uma combustão completa, tá? A combustão, que vai ser o teu combustível mais oxigênio, liberando monóxido, CO e água, essa combustão ela é dita combustão incompleta,
tá? Na combustão incompleta, a diferença é que ao invés de liberar gás carbônico, né, a gente vai liberar monóxido de carbono ou carbono puro. Esse carbono puro que está sendo liberado, ele vai ser liberado na forma de fuligem, tá? Por exemplo, em regiões como na Zona da Mata Norte, em determinadas épocas do ano, você vai observar que lá tem queima da cana-de-açúcar. E quando há essa queima, é muito comum a população que mora próximo, né, a esse canavial, né, a casa fica toda cheia de fuligem, um pozinho preto. Aí vejam, essa combustão, tá certo? Nesse tipo de queima, a gente chama de combustão incompleta, beleza? Só que na nossa questão aqui, a combustão é completa porque está havendo liberação de gás carbônico, tá? Mais energia, óbvio. Esse sistema é um sistema exotérmico. Por que exotérmico? Toda combustão libera calor, tá? Seja ela completa, seja ela incompleta, ou até se for limpa. A gente tem também a combustão limpa, se for a combustão de hidrogênio. A combustão de hidrogênio libera só vapor d'água, tá? Então, nesse caso, se libera apenas água, a combustão é limpa, não libera gases poluentes, gases tóxicos. Ó, processo de ebulição, tá? Na ebulição, ó, isso aqui é uma mudança de estado físico. A água passa do estado líquido para o estado gasoso. Para a água passar do estado líquido para o estado gasoso, ele precisa receber calor. Então, a água recebe calor para poder passar para a fase gasosa. E só um detalhe aqui, ó, é que essa fase gasosa é na forma de vapor, beleza? Uma palavrinha que é muito dita dentro da termoquímica é essa daqui, ó, entalpia. Até então, a gente vinha falando sobre calor, tá? Todas as reações, elas precisam ou liberar calor ou absorver calor. E na química, a gente vai chamar esse calor de entalpia, tá? Então, o que é entalpia? Entalpia nada mais é do que o calor da reação, seja ele liberado ou absorvido. Então, ele diz aí, ó, a foto mostra uma reação de combustão que pode ser representada por... Aqui eu tenho um palito de fósforo queimando, beleza? Então, ó, madeira mais oxigênio libera gás carbônico e água, mais calor, tá certo? Aí ele diz, uma pergunta interessante sobre essa reação é, de onde vem essa energia ou esse calor? Então, esse calor que a gente tanto fala na termoquímica, a gente vai falar a partir de agora, né, como sendo entalpia, tá? Tem duas palavrinhas-chave que a gente usa bastante dentro desse assunto. É a entalpia e a entropia, beleza? Vamos imaginar uma reação química de A e B. Então, quando A interage com B, a gente tem uma troca de calor. Aí essa troca de calor pode ser absorvida ou liberada, que são os processos exotérmicos e endotérmicos que a gente acabou de ver. Então, isso é o que eu chamo de entalpia, beleza? Temos também a entropia, cuidado para não confundir. O que é entropia? A entropia é o grau de desordem do sistema. Por exemplo, você tinha um sistema líquido, tá? Dois líquidos. E depois, esses líquidos reagiram, interagiram e formou gases. Então, observa, o estado gasoso, ele é mais desorganizado do que o estado líquido. Se ele é mais desorganizado, é porque a entropia aumentou. Então, entalpia é calor, entropia é grau de desordem. Muito cuidado. Vamos lá. Essa energia, né, que ele está falando aqui, ó, que vai haver na queima, né, do palito de fósforo, é a entalpia do sistema. E a representamos por H. Na prática, conseguimos medir a variação de entalpia. Olha o que acontece. Ele está falando aqui que a reação vai possuir um certo valor de entalpia. Essa entalpia é o calor da tua reação, seja ele liberado ou seja ele absorvido. Acontece que essa entalpia ela pode variar a cada segundo, por exemplo. E se você trouxer isso para um gráfico, fica um gráfico muito irregular. Então, é muito mais interessante você, a nível médio, a nível de vestibular, saber a quantidade de calor inicial e final da reação. Antes da reação acontecer,
quais eram os calores envolvidos. Depois que a reação finalizou, quais são os calores envolvidos. Com isso, eu consigo saber a variação. E a variação, matematicamente falando, a gente representa por delta. Se a entalpia é H, se o delta representa a variação, então na prática, o que é que nós iremos calcular? Não a entalpia do sistema, iremos calcular a variação de entalpia. Iremos calcular o ΔH, beleza? Existem várias formas de você calcular o ΔH. Depende do que a questão te fornecer. Às vezes os alunos perguntam, Diego, como é que eu calculo o ΔH de uma reação? Depende. O que é que a questão te forneceu? Foi o calor envolvido na quebra da ligação? Então você vai usar a energia de ligação. Ah, a reação não me trouxe os valores referentes à quebra da ligação. Trouxe o valor da formação de um mol de cada substância. Aí a gente pode calcular a entalpia de formação. Podemos calcular também entalpia de combustão. Podemos calcular também entalpia de neutralização. Podemos calcular entalpia de dissolução. Sempre para cada um mol de substância, tá? Ah, Diego, a questão não trouxe nem uma coisa nem outra. A questão trouxe reações que não acontecem em uma única etapa. Então, eu percebi que ela me deu várias etapas, várias equações para eu poder calcular essa reação. Aí, nesse caso, você vai estar calculando a reação global. A gente calcula através de uma lei chamada Lei de Hess, ok? Vamos lá. No fim das contas, o ΔH é você pegar a entalpia final, esse final aqui se refere aos produtos, menos a entalpia inicial, que se refere à entalpia de reagentes. Lembrar, o que é o final de uma reação? São os produtos. O que é o início da reação? São os reagentes, tá? Então, ΔH é a entalpia final menos a entalpia inicial, ou entalpia de produtos menos entalpia de reagentes. Vamos lá. Sabendo disso, eu tenho que calcular o ΔH de uma reação, tanto endotérmica como exotérmica. Mas vamos lá. Diego, você acabou de mostrar, certo, que a posição, deixa eu voltar aqui o slide, a posição do calor ou a posição do valor referente a esse calor, eu consigo descobrir se a minha reação é endotérmica ou exotérmica. Mas nem sempre a tua equação vai estar com esse dado aqui tão explícito para você na questão. Às vezes tu só vai ter a equação A formando B. Como é que eu vou descobrir o calor envolvido? Aí é que tá. Eu tenho que calcular o que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho que calcular o ΔH. E quando eu calcular o ΔH, tem duas situações. Eu posso ter um ΔH positivo e um ΔH negativo, tá? O sinal positivo e negativo vai me dizer se essa quantidade de calor ela está sendo absorvida ou liberada. Exemplo, aqui ele está falando das reações exotérmicas. Ele diz, nas reações exotérmicas, como ocorre liberação de calor, é porque a entalpia dos produtos tem que ser menor do que a entalpia dos reagentes. Por quê? Não entendi, Diego. Volta para cá. Olha só. Eu tenho entalpia final menos entalpia inicial. Beleza? Eu disse para você que uma reação exotérmica é uma reação em que o ΔH é negativo. Gente, olha só. Se essa subtração tem que dar negativa, é porque a entalpia de reagentes ela tem que ser maior do que a de produtos. Ok? Então, olha só, a entalpia de reagentes precisa ser maior do que a entalpia de produtos. Aí, nessa situação, quando você tiver um gráfico ou quando você tiver uma tabela e nessa tabela você olhar os participantes e perceber, a quantidade de calor de reagente é maior do que a de produto. Óbvio, quando você subtrair isso daqui, vai dar negativo, independente do valor, tá? Uma reação química tem um ΔH igual a menos 500 quilocalorias. Ó, menos 500. Se tem menos na frente, significa que está liberando 500 quilocalorias, tá? Então, essa reação é uma reação exotérmica. Logo, a gente pode representar desse jeito aqui, ó, tá? É uma outra maneira da gente observar uma equação termoquímica. A primeira seria A formando B mais calor.
que é a quantidade de calor que está sendo liberada. Agora não, ó, A vai formar B. E ao lado, olha o que eu tenho, ó, ΔH menor do que zero. Significa dizer que esse ΔH é negativo. Ou seja, a quantidade de calor, tá certo? Vai ser menor do que zero, porque a quantidade de calor do teu reagente, ela é maior do que a de produto, tá bom? Olha no gráfico. Esse gráfico aqui é muito comum. E como eu disse já em outros vídeos, acontece que o aluno, quando olha para um gráfico, ele fica a pensar, gráficos me trazem calafrios, gráficos são difíceis. E, pelo menos em química, a resposta vai estar na tua cara. Olha só, eu tenho aqui dois eixos, entalpia pelo caminho de reação, tá? Olha só, aqui eu tenho entalpia de reagente, entalpia de produto. Se eu não tivesse essa informação, daria para descobrir quem era o reagente e o produto? Daria ainda. Olha só, eu tenho aqui A, ok? E aqui embaixo eu tenho B. A reação está acontecendo de A para B ou de B para A? Olha só, a setinha está indicando A para B. Então, se a reação é A formando B, eu pego aqui ó, o calor referente a A, a entalpia de A, ela é maior do que a entalpia de B. O valor no gráfico, ó, é só analisar aqui, gente. O valor aqui de cima é lógico que é maior do que o valor de baixo. Então, se o A, que é reagente, tem uma entalpia maior do que a de produto, é porque essa subtração aqui vai dar menor do que zero. Daí, se o ΔH é menor do que zero, tu sabe que essa equação é uma equação termoquímica que representa uma reação exotérmica. Beleza? Um ótimo exemplo aqui, ó, queimas. É muito comum, quando se fala de reação exotérmica, processo exotérmico, o que mais aparece são as reações de combustão. Eu sempre digo, ó, você pode ter dificuldade em montar reação química. É um dos pontos que os alunos mais falam. Eu não consigo, Diego, através de dois reagentes, montar uma reação química. A combustão tu é obrigado a saber, tá? Porque a combustão não tem o que fazer, não. É só você observar qual é o meu produto principal. É CO2 e água. Se for CO2 e água, ela é completa. Então, tu vai ter o teu combustível, que eu vou chamar de X, mais O2. Vai formar o quê? CO2 e água. Se for uma combustão incompleta, muda o poluente. Qual é o gás poluente? Antes eu tinha gás carbônico, CO2. Agora eu vou ter o quê? Monóxido, CO. Ou carbono puro, na forma de fuligem, tá? Então esse tipo de reação aqui é muito comum, tá? Você precisa dar uma atenção maior a esse tipo de representação. Bom, uma questãozinha teórica só para a gente trabalhar essa parte aí de reações endo e exo. Ela diz, ó, reação exotérmica é aquela na qual, primeiro, há liberação de calor, segundo, há diminuição de energia, terceiro, a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos e quatro, a variação de entalpia é negativa. Bom, a liberação de calor, em uma reação exotérmica vai haver liberação de calor? Opa, vai sim. A gente acabou de ver, ó, aqui no gráfico, liberação de calor. Cadê? Ó, reações exotérmicas liberam calor porque o ΔH é negativo, tá? Ó, liberação. Segundo, a diminuição de energia. Vamos voltar aqui, olha para o gráfico. Reagentes, a entalpia é maior do que a de produtos. Então, quando a reação finalizar, a quantidade de calor passou daqui de cima aqui para baixo, ó, houve diminuição de energia. Verdadeiro. Terceiro, a entalpia dos reagentes é maior do que a dos produtos. Sim, ó, reagentes maior do que a dos produtos. Verdadeiro. E 4, a variação de entalpia é negativa. Sim, então todas as alternativas estão corretas em relação às reações exotérmicas, ok? Bom, se considerarmos a síntese da amônia, NH3, teremos, ó, reação de síntese. Toda reação de síntese, todo processo de síntese, a gente tem uma reação aqui de adição. Ó, N2 reage com 3 mols de H2, formando 2NH3. Tá? Síntese
é formação de. Se eu tenho síntese da amônia, eu vou pegar os componentes que compõem a amônia e vou interagir eles para poder formar. Se eu tenho a síntese do etanol, eu pego os componentes puros para poder interagir e formar etanol. Síntese é formação da substância na forma pura. Então, síntese da amônia, eu vou formar apenas amônia. Então, ó, N2 mais 3H2 formando 2NH3. E ao lado, ó, mais 92,2 kJ, tá? Pelas equações ou pelo gráfico, devemos entender que a síntese de 2 mol de NH3 ocorre a liberação de 92,2 kJ. Primeiro ponto. Na minha reação, observe, a minha produção de amônia equivale a 2 mols. Veja a proporção que foi usada. Eu peguei 1 mol de N2 gasoso, que é gás de nitrogênio, mais 3 mols de H2 gasoso, que é o gás hidrogênio. Essa proporção 1:3 vai formar NH3. Mas qual foi a quantidade de NH3 que formou? 2 mols. Então, quando ele bota aqui, ó, mais 92,2 kJ, ele está usando a nossa primeira notação de equação termoquímica. É quando ele coloca o calor no lado dos produtos, beleza? Ó, ele colocou, ó, o calor no lado dos produtos. A síntese da amônia, portanto, é uma reação que é exotérmica. E a quantidade de calor liberada foi 92,2 kJ. Mas veja, observe que o que ele está focando para vocês é que essa quantidade de calor que está sendo liberada é a quantidade de calor para cada 2 mols de amônia, tá? 2 mols de NH3, tá certo? Então, olha aqui no gráfico também. Entalpia de reagentes, entalpia de produtos. Quando eu faço essa diferença, tá? O ΔH, eu tenho menos 92,2. Lembrando que é o valor para cada 2 mols. Perfeito? Já nas reações endotérmicas, basicamente a gente vai ter agora o contrário. Nas reações endotérmicas, a gente vai ter agora a absorção de calor. Então ele diz, ó, nas reações endotérmicas, como ocorre a absorção de calor, a entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Agora é o contrário. Eu permaneço com a mesma situação. ΔH é o final menos o inicial. Se agora esse valor é positivo, é porque os produtos têm uma quantidade de calor maior do que a de reagentes. A entalpia é maior, tá certo? Então, olha aqui a representação. Ó. A mais calor forma B. O que é que ele está dizendo com isso? A recebe uma determinada quantidade de calor para poder formar B, tá certo? Ó, a quantidade de calor dos reagentes, ou seja, a entalpia de reagentes, ela é menor do que a de produtos. Logo, a gente pode dizer o seguinte, o ΔH é positivo. Se o ΔH é positivo, eu posso representar uma equação termoquímica endotérmica desse jeito. Ó. A formando B, parou. E do lado, o que é que a gente faz? Coloca ΔH maior do que zero. Esse tipo de representação termoquímica vai ser muito comum, não só na parte do Enem, como na parte do SSA2, tá? É muito comum as representações termoquímicas, sejam elas exotérmicas ou endotérmicas, virem desse jeito aqui, ó. A equação química e ao lado dela você vê o sinal positivo ou negativo, tá bom? Então, é importante que você conheça os dois, mas saibam que o mais usado é esse de baixo, tá certo? Vamos lá. Graficamente falando, o gráfico é muito semelhante, percebe? Ó, eixo, entalpia, eixo, caminho de reação, tá? Então, os eixos não mudaram. O que mudou é a posição, tá? Antes, essa linhazinha aqui inicial era mais alta, agora é baixa. Então, ó, entalpia de reagente, entalpia de produto, que é maior. Veja o caminho da reação, ó. A formando B. A setinha existe, que é justamente para você saber o sentido da reação. Por exemplo, eu poderia ter aqui, imaginemos que a gente não tenha essa simbologia em azul.
Então, eu poderia ter A formando B ou B formando A, ok? Então, depende do caminho da reação. Daí, essa setinha azul está me dizendo, ó, ela está indo de baixo para cima. Então, aqui embaixo são reagentes. No meu caso, eu tenho o reagente. Então, o reagente A vai formar o meu produto B. Então, como lá em cima a entalpia de produtos é maior do que a de reagentes, quando eu subtrair esse valor de cima por esse valor de baixo, é claro que ele vai dar o quê? Positivo. Daí, se ele é positivo, ele é maior do que zero, a reação é endotérmica, tá? Um exemplo aqui do cotidiano, ó, uma bolsa de gel instantâneo, tá? Olha o que ele diz, ó. A reação entre os seus componentes produz uma sensação de frio. Isto é, o sistema absorve calor. Assim, a entalpia final do sistema é maior do que a entalpia inicial. Beleza? Então, a sensação que você sente em um sistema endotérmico sempre é frio. A sensação que você sente em um sistema exotérmico é sempre de calor. Beleza? Quente. Se considerarmos a decomposição da amônia, teremos... Diego, vê só, a gente acabou de ver a formação de amônia, a síntese. Por que agora eu estou falando de decomposição? Porque a reação contrária. Se eu pego uma determinada substância, onde no meu exemplo agora é amônia, tá? E ela forma substâncias simples com os elementos que compõem, isso é decomposição. Veja que são dois tipos de reações muito semelhantes. Se eu pego substâncias simples e formo uma única substância, isso é síntese. Quando eu pego uma substância composta e fraciono ela em substâncias simples, eu tenho decomposição, tá bom? Só fazendo uma revisãozinha sobre tipos de reação, beleza? Olha só, a decomposição, a quantidade de calor aqui está igual. E pode, Diego? Pode. Agora veja que a posição mudou. Na reação de síntese, onde é que eu tinha essa quantidade de calor? Eu tinha nos produtos, porque esse calor estava sendo liberado. Olha o que acontece. Agora, esse 92,2 kJ está sendo absorvido. Se está sendo absorvido, a minha reação ela vai ser endotérmica, tá? Lembrando também, ó, que aqui é a decomposição para 2 mols de amônia. Por que eu estou focando muito nisso? Seja na síntese ou seja ela na decomposição de 2 mols. Porque isso influencia na tua resolução. Por exemplo, ele está querendo saber o calor, a quantidade de calor, tá certo? Que vai ser absorvida na decomposição de 28,7 mols de NH3. Bom, observe que isso é uma proporção. Eu posso usar uma regra de 3. Se fosse 4 mols, era só dobrar, certo? Mas eu venho para cá e faço o seguinte, ó. 2 mols de amônia absorvem 92,2 kJ. 28,7 mols de amônia vão absorver X kJ de energia. Faço uma regra de 3 e com isso eu vou descobrir a quantidade, né, de calor que é necessário para absorver essa quantidade de amônia, beleza? Vamos lá. Temos também as mudanças de estado físico, né? O ΔH nessas mudanças é importante também, porque há uma troca de calor. Por exemplo, água sólida, água líquida, água gasosa. Observe que da água sólida para a água gasosa, qualquer que seja a mudança, sempre, sem exceção, ela vai ser absorvida. O gelo, ele precisa absorver uma quantidade de calor para derreter, para se tornar água líquida. A água líquida necessita receber uma quantidade de calor para poder formar água na fase gasosa, tá certo? Então, qualquer que seja a mudança do sólido para o gasoso, seja sólido líquido, líquido gasoso ou sólido gasoso, no sentido do lado esquerdo para o lado direito, sempre vai haver absorção. Essas mudanças sempre serão endotérmicas. Porém, no sentido inverso, aí já sabemos. Do estado gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, ou ainda do gasoso para o sólido, nós temos aí uma liberação de calor. A tua substância necessita liberar calor para poder formar essa mudança de estado físico, tá?
Então, do lado esquerdo para o lado direito, a absorção. Do lado direito para o lado esquerdo, liberação de calor, tá? Ele diz aí na segunda questão, ó, o FJF. Então, considere os processos a seguir: queima do carvão, fusão do gelo a temperatura de 25 graus e a combustão da madeira. Aí ele diz, ó, apenas o primeiro é exotérmico. Segundo, apenas o segundo é exotérmico. Letra C, apenas o terceiro é exotérmico. Letra D, apenas o primeiro é endotérmico. E letra E, apenas o segundo é endotérmico. Vamos prestar atenção aqui, ó. Primeiro, queima do carvão. Toda queima é combustão. Toda combustão é exotérmico. Vamos para a letra não, a terceira, né, afirmação, que diz combustão da madeira. Gente, combustão é a mesma coisa que queima, tá? Se ele está dizendo combustão da madeira, é queima da madeira. Então, também é queima, também é exotérmico. Então, o primeiro é exo e o terceiro é exo. Dá para eliminar várias daqui. Ó, apenas o primeiro é exo? Não. Apenas o segundo é exo? Não. Apenas o terceiro é exo? Não. Ficamos aí, ó, com a letra D que diz apenas o primeiro é endo e apenas o segundo é endo. Opa! O primeiro e o terceiro é exo. O segundo só pode ser endotérmico. Então, a resposta, né, vai ser a letra E, que diz apenas o segundo é endotérmico. Tranquilo? Bom, pessoal, então com a letra E, a gente finaliza aí essa primeira parte, a primeira aula, que é a parte introdutória. A gente viu até então toda a parte de classificação das equações termoquímicas. Vimos a parte, o que é uma reação endotérmica, o que é uma reação exotérmica, a parte não só das reações, mas mudança de estado físico. Na próxima aula a gente vai calcular ΔH. A próxima aula, aí eu vou precisar um pouquinho de matemática básica. A gente vai precisar fazer as operações para calcular reações endotérmicas, reações exotérmicas, através principalmente de três formas. A lei de Hess, a entalpia de ligação e a entalpia de formação, tá bom? Então não percam a segunda aula, beleza? É muito importante, é o ponto-chave, beleza, das questões. Tranquilo? Então, galera, tchauzinho, até a próxima aula.